Oi, tudo bom? Hoje eu vim, mais um quadro, a Gabi Responde, continuar esclarecendo algumas dúvidas que a Lohana passou pra gente. E a dúvida que ela tem hoje é como é que eu lido com situações onde as pessoas oferecem comida para os nossos filhos sem nos pedir. Essa é uma questão assim bem complicada, né, gente? Porque eu penso, eu nunca daria comida para uma criança sem pedir para os pais primeiro, né? Mas isso sou eu, agora tem pessoas que não são assim. E primeiro porque às vezes a criança pode ter alguma alergia, né? Isso é muito sério. Eu já vi casos de no supermercado, sabe que aquelas ofertas de bolinho, de chocolate e tal, de darem para a criança sem perguntar para os pais, e a criança teve uma crise alérgica, né? Porque não podia consumir leite e começou a passar muito mal. Então a gente, por ética, né? Eu acho que princípio, assim, a gente não deveria nunca dar alguma comida para uma criança pequena, principalmente sem perguntar para os pais. Mas, como nem todos pensam como a gente tem que saber lidar com essas situações. Primeiro que, normalmente, assim, o nosso convívio social, no nosso convívio familiar, as pessoas já conhecem da nossa alimentação e nunca tivemos, assim, um episódio de alguém oferecer escondido, dar escondido para as crianças e tal. Sempre nos perguntam antes se pode. Mas tem momentos que às vezes você está fora do teu convívio normal, que as pessoas não conhecem tua alimentação, e aí como lidar com isso, né? É sempre importante quando a criança começa a crescer e entender um pouquinho, de explicar para ela assim, olha, sempre pede para a mamãe e para o papai comida. Se alguém te oferecer, pergunta para a mamãe e para o papai primeiro se pode comer. Isso mesmo quando pessoas próximas oferecem. A gente tem que colocar isso como um hábito para a criança perguntar, mamãe, papai, posso comer? Então a gente tenta enfatizar isso, né? Para que seja tipo um hábito mesmo para a criança. E outra coisa que a gente tem que cuidar assim, é não deixar a criança sozinha, nem por pouco tempo às vezes, né? Mesmo que você esteja ali num aniversário e tal, no colo, perto, pessoas cuidando que não te conhecem. Porque quem te conhece sabe que você não vai oferecer certos alimentos para o seu filho e ela não vai oferecer para ele, não vai ficar tentando a criança com aquele alimento, né? Então, isso a gente tem que cuidar para nunca deixar a criança sozinha com pessoas que não te conhecem, não conhecem seu estilo de vida. E se acontecer, Gabi, se alguém der e eu não ver, e como é que eu vou abordar a criança, como é que eu vou abordar essa pessoa? Bom, vou contar pra vocês uma coisa que um dia aconteceu com a gente. A gente foi cortar o cabelo do Pietro e sabe depois que a criança se comporta, aquela coisa bonitinha assim, ai, agora que lindo, né, você merece um pirulito. E deram um pirulito pra ele. E ele olhou pra mim assim, ele nunca tinha experimentado e tal, e eu fiquei assim, meio de uma risadinha, e aí eu acho que a pessoa percebeu, ela falou assim, ele não come doce? Eu falei, não, eu não dou doce pra ele, né, ele não come pirulito, bala, essas coisas, ele não come. Aí a pessoa, ai, desculpa, eu não deveria ter dado. Eu falei, não, tudo bem, depois eu converso com ele. Aí eu falei, filho, vamos guardar, depois a gente conversa e tal. E ele na hora, assim, não conhecia, né, não ficou gritando, não pediu, e aí eu guardei. Aí quando a gente estava indo para casa, eu expliquei para ele o porquê que a mamãe achava que ele não deveria comer aquele pirulito. E expliquei, e depois ele decidiu. Eu falei, Pim, então o que a gente vai fazer com ele? Ele falou, vamos colocar fora. Então ele decidiu e ele foi de boa vontade e colocou fora. Porque eu acho que essas coisas, essas guloseimas, assim, não tem necessidade, né? Criança, por que ela tem que conhecer isso logo cedo? E as pessoas às vezes sentem pena porque a gente escolhe não dar aquilo, mas pena por quê? Se não é uma coisa que vai fazer bem pra ela, né? Nesse aspecto. Então não tem necessidade, não tá num lugar ali onde tá todo mundo comendo, que não tem outra opção, que tem que comer. É apenas algo assim fútil, né? Ali, inútil comer um pirulito. Então eu expliquei pra ele e ele entendeu. Agora, na hora eu também, né, que eu abordei, como eu falei com a pessoa, não tirou a embalagem do pirulito e deu pra ele assim na hora. Ela só ficou um pouco sem graça e tal, porque ela não sabia. E eu tranquilizei, eu falei, não tem problema, depois eu converso com ele, mas muito obrigada e tal. Também não mandei jogar no lixo, porque também a gente não pode ser radical ao ponto, não, tira isso de perto do meu filho, ou joga fora, isso não presta. Não, a gente tem que ser educado com as pessoas, né?
e simplesmente depois eu conversei com ele, então deu tudo certo. Eu pessoalmente nunca passei por uma situação onde deram algo pro meu filho que ele não come sem me pedir, e eu nunca passei por essa situação de ter que abordar alguém nesse aspecto, mas o meu conselho é que se isso aconteceu com você, se isso acontece com você, eu acho que se a pessoa tem a cara de pau de dar alguma coisa pro teu filho sem pedir, a gente também deve ter essa cara de pau de falar com ela e dizer que não gostou, claro, de forma educada, mas e falar assim, eu não gostei que você deu pro meu filho algo sem me pedir. Tem alimentos que ele não come e ele ainda é pequeno para decidir o que ele vai comer, então por favor, fale comigo. Eu acho que a gente tem como falar, né, sobre esse assunto de forma educada e gentil, sem a pessoa se ofender. A gente tem que deixar claro as coisas, a gente fica sem jeito. Ai, né, que vergonha de falar pra pessoa, coitada, mas não, eu acho que tem como a gente lidar com essa situação de forma gentil, né? E eu sei que ao longo da minha jornada como mãe eu vou passar por muitas situações, né? E a gente pede, assim, sempre a Deus muita sabedoria para saber como lidar com situações diferentes, assim, adversas, como não repelir, né, as pessoas de perto da gente por causa da nossa alimentação, ser maleável com algumas situações também e atrair as pessoas pra gente, não realmente repelir, né? E a gente tá aprendendo, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda. Tem coisas que eu penso hoje que pode ser que depois de estudar ou de passar por alguma experiência eu vá mudar de ideia. Então a vida é assim, principalmente na maternidade, estamos sempre aprendendo. Então eu espero que essa questão tenha ficado um pouquinho clara para ti, Lohana, e também para quem está nos assistindo. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem ou curiosidades, pode deixar aqui pra gente, que na medida do possível, na medida do nosso conhecimento, a gente vai passar para vocês. E também lembrem de ir lá no nosso site, supermami.com.br, e deixar seu e-mail lá, porque daí você vai sempre receber as nossas novidades, nosso conteúdo de primeira mão, tá bom? Então cadastre seu e-mail lá e vocês vão receber as nossas notificações. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!